abençoados de Deus. Parando aqui um pouquinho para trazer a grande alegria de estar nesta comunidade cristã em graça e poder. Contar um pouquinho da história dela, né? Ela foi fundada no dia 6 de maio de 2006. Completamos agora 20 anos. Mas o importante, abençoado, nessa trajetória, é saber que ela começou bem antes. Começou quando ainda no ministério do Renato Suete, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, uns 8 anos antes. Depois passei pela comunidade da família cristã. E você vê que foram dias assim que eu tinha certeza que essa era a palavra. Mas muitas vezes eu não testificava no meu coração que ali era o lugar perfeito. A palavra era aquela. Porque muitas vezes os homens começam num caminho tão certo. Porque eu sempre sonhei que um dia eu completaria minha carreira ali na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu achei que ali seria o lugar ideal. Quando eu encontrei essa palavra, quando essa palavra mudou a minha vida, quando essa palavra cortou o meu coração, que aí eu entendi que era viver o ministério em graça. Ali eu entendi, aprendi o que era ser cristão. E de repente os homens se deturparam, mudaram. E ao sair, não tinha intenção de abrir igreja, mas um grupo de senhoras e alguns homens também me procuraram, falaram que tinham saído da igreja e que não tinham pastor, e essa responsabilidade ia cair nas minhas costas. Dona Jussara, Mariana, seu Cosme, pastor Zé Carlos e outras pessoas, Dione, vou enumerar aqui a Norma. Então, são várias pessoas que se reuniram, procuraram e falaram: não, cabe ao Senhor abrir uma igreja, que nós queremos congregar, nós queremos continuar ouvindo a palavra da graça como ela é. E abençoado, o interessante aconteceu, porque não tínhamos dinheiro, condições, nem espaço, nem nada. E Deus usou uma abençoada, Dona Luzia, que ela veio e trouxe para nós uma palavra tão forte que antes, uma pessoa que trabalhava comigo, a Ilse, quando eu falei que não estava congregando, já havia 2 anos sem congregar, ela falou: não, eu vejo você no ministério bem pertinho daqui. E não sei por que eu resolvi te falar isso. Eu via você de gravata, e eu falei: não, Ilse, parei, não quero mais, eu quero viver a graça sozinho agora, com a minha vida. E foi. E de um tempo depois a Dona Luzia me viu lá, eu tinha uma lanchonete, e ela falou assim: estou vendo você aqui muito agora, você não está indo para a igreja não? Eu falei: não, Dona Luzia, aconteceu isso, aí contei para ela. Ela falou: não, mas você tem ministério. Vou conversar com meu marido, Kleber, e nós vamos aí fazer um contrato, nós vamos deixar você ficar lá em cima, até você tiver condições de pagar, ter condições de fazer, você vai ficar lá em cima. E nos abriu um espaço. Quem está conosco desde o início sabe, né? Era uma lona, o vento. Quantas vezes a chuva não deixava nem a gente fazer reunião. Tínhamos que correr, porque a chuva entrava e invadia tudo, era aberto. Mas insistíamos. Tinha uma igreja embaixo, a Igreja da Graça, e uma vez o pastor me parou e falou que ia nos tirar dali, nos enxotar dali, porque a Igreja da Graça era maior. Eu falei: não, a graça é maior. E 6 meses depois eles saíram dali, ficamos ali, estamos ali há 20 anos, no mesmo local. E eu digo isso, abençoado, não com orgulho, mas como Paulo falou em 1 Coríntios 15, 10, ele diz: eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou o que sou, porque eu sei a graça que está em mim, o que a graça fez na minha vida. E esse prazer eu também tenho. Eu tenho esse prazer em dizer que a graça transformou. A comunidade cristã hoje, abençoado, é um lugar de refúgio. A comunidade cristã em graça e poder hoje é um lugar que ela consegue trazer as pessoas à realidade. Não estou dizendo que a nossa igreja é melhor do que outras, não. Eu estou dizendo que nós começamos a aprender ali o evangelho da graça de Deus, o evangelho pós-cruz, onde as 14 epístolas de Paulo se sobressaem sobre a Bíblia. Por quê?
Porque Paulo aprendeu a viver o evangelho da graça de Deus. Paulo foi o que mais escreveu, o que mais viveu, o que mais evangelizou, porque ele foi transformado pelo Cristo ressuscitado. E é esse evangelho que nós pregamos, anunciamos ali. Nós saímos de uma tradição religiosa em que muitas vezes nos escravizava, nos prendia, nos colocava em posição, às vezes, de inferioridade. E a graça de Deus nos diz claramente quem nós somos. Nós somos salvos, somos eleitos, predestinados, como diz Efésios 1, versículo 3, que Deus nos predestinou, como diz Romanos 8:1, que Ele sempre nos conduz em triunfo, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então esse evangelho da graça é esse evangelho transformador. É esse evangelho que nós anunciamos hoje. Porque esse evangelho mudou muitas vidas. Vidas que entraram ali com medo de perder salvação, com temor de pastor, com temor de homens. E hoje essas pessoas vivem reinando em vida. Porque não só aprenderam o verdadeiro evangelho, como aprenderam o que é amar. O fator dinheiro não está em primeiro lugar. A ajuda mútua, ela consegue superar o que nós muitas vezes não conseguimos fazer. Ela consegue, muitas vezes, que nós, pastores, tiramos do nosso para ajudar outros, como outros irmãos que têm condições maiores. Muitas pessoas ficaram pelo caminho. Muitas pessoas desistiram da graça. Mas nós estamos ali completando 20 anos. Mas muito feliz mesmo, porque eu sei que essa palavra tem transformado vidas. Eu sei que essa palavra pode mudar vidas de pessoas que são religiosas. Porque Paulo pregava muitas vezes para religiosos. Muitas vezes os chamavam de seita. Muitas vezes as pessoas anunciavam para ele que ele não poderia anunciar esse evangelho. Mas Paulo continuou firme, permanecendo inabalável. Porque a palavra da graça de Deus transformou a sua vida. Como tem transformado muitas vidas, como transformou a minha. Iniciamos ali uma trajetória de 20 anos com realmente lutas humanas, mas sempre na convicção de que Deus estava nos conduzindo em triunfo. Hoje entendemos que somos maduros na graça, mas ao ponto de entendermos que a religião ela escraviza. Hoje somos livres para adorar a Deus, para falar da graça de Deus, para servir a Deus em espírito e em verdade. Não por meio de obras. Passamos já por muitas coisas, aprendemos, crescemos na graça de Deus. Crescemos sim, porque a graça de Deus ela nos ensina. Ela traz amadurecimento, como Paulo amadureceu. Erramos como homens, erramos sim. Mas uma coisa nós temos convicção de quem nós somos. Que o evangelho da graça de Deus, ele transformou a nossa vida. E vai transformar, e vai continuar transformando muitas vidas. Porque o evangelho que nós anunciamos não vem da parte de homens. Não é um evangelho cheio de doutrina. A doutrina que nós temos é a doutrina da graça de Deus. Onde não mentimos para as pessoas, não enganamos, não negociamos a fé. Porque existe muita gente negociando a fé para que poder lucrar com isso. E a graça de Deus ela não trouxe para nós lucro. Ela trouxe para nós salvação, mudança de vida. E quantas pessoas estão aí dentro de igrejas que ainda não têm nem certeza da sua salvação, que ainda nem têm segurança de quem elas são, se são abençoadas, se estão amaldiçoadas. Quantas pessoas estão dentro da igreja que não têm uma posição em Cristo Jesus? Nós aprendemos que fomos escolhidos. E essa escolha não é por parte de homens. Então, se a pessoa entender que ela é uma escolhida de Deus, foi chamada por Deus, tem um propósito de Deus na sua vida,
ela começa a viver de maneira diferente. Então essa criação, essa formação da comunidade cristã há 20 anos, não foi algo casual, não foi algo do coração do homem, nem de algumas mulheres e alguns homens que queriam uma igreja nova, diferente. Não, nós não somos diferentes. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que está restaurando o verdadeiro evangelho, que a religião destruiu. A comunidade cristã em Graça e Poder, ela está se levantando para mostrar para as pessoas que existe algo melhor do que a religião. Porque a religião tem escravizado pessoas, tem feito de igrejas clubes sociais, mas não transformam vidas. Simplesmente faz com que pessoas mudem de religião. Eram católicas, agora eram crentes, eram macumbeiras, vieram crentes. E mudaram de religião, mas não mudaram de vida. E a comunidade cristã em Graça e Poder vem trazer para essas pessoas que existe algo melhor do que a religião, que é a graça de Deus. Paulo diz em Efésios 2, versículo 8, que pela graça nós somos salvos. E quantas pessoas têm anunciado para as pessoas que essa salvação se perde? Quantas pessoas têm sido chamadas para dizer, vem aceitar Jesus? Aqui nós nunca aceitamos Jesus, porque foi Ele que nos escolheu, segundo João, versículo 15, capítulo 15. E outra coisa, vou além disso, essa escolha não é sua. Aqui nós tratamos as pessoas, não trazê-las para ser salvas, não, elas são salvas. Nós trazemos as pessoas à reconciliação com Cristo Jesus. Pessoas essas abençoadas, que são filhas de Deus, mas que estão afastadas de Deus, muitas vezes por culpa da igreja, por culpa de pregações, por culpa de pessoas que induzem ao erro. Tito fala muito sobre isso. E a comunidade cristã em Graça e Poder vem trazer hoje o evangelho da reconciliação. Reconciliar os filhos de Deus novamente em forma de igreja com Deus. Então, nesses 20 anos, eu queria chamar você para comemorar conosco. Não um domingo, mas a comemoração é diária, de mudança de vida, de alegria, de poder de Deus, do sobrenatural de Deus. Você viveu o sobrenatural de Deus. Você tem vivido o sobrenatural de Deus. Você tem experimentado o sobrenatural de Deus. Essa história nossa aqui é curta, pequena, 20 anos. Nós vem desde o nosso apóstolo Paulo. Quando ele caiu do cavalo, foi levado a conhecer o novo evangelho e mudou de vida. Então esse evangelho é que nós pregamos aqui. Aprendi muito com o Renato Suete, com o José Luiz. Aprendi. Eu tenho para mim como referência também um pastor chamado pastor Hélio Maurício Brum, que aprendi muito em relação a amar. Mesmo não vivendo em graça por estar debaixo de lei, ele foi um homem que experimentou a graça de Deus. Um homem que íntegro, um homem sincero, referência de ministério na minha vida. Eu louvo a Deus por ele. E eu louvo a Deus também pelo Renato, pelo bispo Renato, por todo o conhecimento que ele passou. Muitas vezes desviou. Desviou, sim, pela cobiça, a querer aprender mais do que a graça nos ensina. A graça, você não tem que cada dia mais querer alcançar. Nós alcançamos de Deus de glória em glória. Se você inventar alguma coisa na graça de Deus, você vai decair. É por isso que estamos aqui há 20 anos pregando o mesmo evangelho. Às vezes a pessoa pergunta, vocês pregam a mesma coisa há 20 anos? 1 Coríntios 15, versículo 10, nós somos o que somos. E o que somos, somos pela graça de Deus. Então, eu queria deixar para você aqui esse convite. Se você está cansado da religião, que a religião não tem feito bem na sua vida, venha conhecer a palavra da verdade, venha conhecer o evangelho da graça de Deus, um evangelho que consegue transformar vidas de glória em glória. Você vai ver que você vai encontrar pessoas que viviam como você, perdida, indecisa, não sabia se estava salva ou perdida,
buscava libertação, perdão por seus pecados. Pessoas que viviam cheias de pecados, quando a palavra de Deus diz que com uma única oferta Ele nos perdoou para sempre. Tirar esse conceito de pecado, de peso da sua vida, que você já é liberto. Você precisa crescer na graça de Deus. E pessoas perdem tempo, querem me libertar, e nunca conseguem se libertar. Por quê? Não entenderam que uma vez o sacrifício feito por você na cruz, ele foi o bastante. Quando ele diz, está consumado, ele disse, não tem mais nada para acrescentar nesse evangelho. É só viver esse evangelho. E eu estou te convidando a conhecer a comunidade cristã em graça e poder. Venha nos fazer uma visita. Venha receber essa palavra. Estamos ali na estrada João Paulo, 1320, em Honório Gurgel. Estaremos ali de braços abertos para receber você, explicar a você o que é a palavra da graça. Então, está aí o convite. Se você quiser realmente viver o evangelho da graça, venha conhecer essa palavra conosco. Nós teremos o maior prazer em te dar alguns panfletos, algumas coisas que explicam o que é a graça de Deus. Tratar você como filho de Deus e não como criatura de Deus. Porque verdadeiramente você é um filho de Deus abençoado. Então, estamos aguardando vocês aqui. Contamos um pouquinho da nossa história. Temos muita coisa para contar, mas não dá para resumir. Mas fica aqui o convite. Venha nos conhecer. Venha conhecer um pouco mais da história da comunidade cristã em graça e poder. E venha fazer parte dessa família feliz em graça. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Marco Machado e aguardo você aqui.